Prezados alunos e alunas, estamos iniciando a 5ª aula do curso Recrutando, Selecionando e Formando uma Equipe de Alto Desempenho. Eu sou Fabiano Medeiros, tutor e produtor deste curso. O nosso lema é: sua equipe pode ser o diferencial do seu negócio. Sejam todos bem-vindos. E vamos começar relembrando o que aprendemos na aula 4, respondendo às seguintes questões. Quais são os cuidados iniciais antes de iniciar um processo seletivo? Qual a finalidade de uma ficha de apoio durante o processo de seleção? Cite 3 importantes formas de selecionar que se tem mais eficácia na seleção de pessoal. Quais os 2 tipos de entrevistas mais utilizados e qual o foco de cada uma delas? Segundo o pai da psicanálise, Freud, um comportamento passado pode ser projetado como um comportamento futuro. O que você pensa sobre isso? Quais as atividades profissionais do mercado que mais se assemelham com o entrevistador e por quê? Quais são os recursos tecnológicos mais usados para a busca de produtividade nos processos seletivos atuais? Quais as perguntas mais utilizadas pelo produtor do curso nos processos seletivos conduzidos por ele e quais suas finalidades? A ferramenta DISC, desenvolvida pelo famoso psicólogo americano William Malton, tem qual finalidade num processo seletivo? E para que servem os testes práticos? Atenção! Se você conseguir responder 70% deste teste sem consulta, é porque você teve um bom nível de aprendizado. Parabéns! Se não, retorne e faça a aula 4. Tenha humildade. A humildade e a persistência são armas das pessoas de sucesso. Não esqueça. Lembre-se que o cérebro é um músculo e que pode e deve ser desenvolvido. Dando continuidade a métodos mais utilizados para selecionar candidatos, dinâmicas de grupos, encontros vivenciais, contatos virtuais, contatos com referências. E agora vamos falar um pouco sobre dinâmica de grupo. Aqui na imagem vocês estão vendo, né, como é que ela é organizada. Normalmente essa ferramenta tem como objetivo a análise dos candidatos frente aos seus temperamentos, posturas, comportamentos, forma de apresentação, comunicação e outros. Da mesma forma da entrevista, é necessário que o recrutador faça um bom planejamento da dinâmica de grupo, escolhendo os pontos que serão checados nos candidatos, bem como o caso que será estudado e refletido pelos participantes. Dinâmica de grupo não é uma brincadeira. Deve ser visto como um estudo de caso a ser estudado para gerar reflexões e aprendizados, bem como conhecer melhor os participantes. Antes de aplicar a dinâmica de grupo, o organizador deve informar o objetivo desta atividade com o máximo de clareza, para não ficar a ideia de que é um espaço de brincadeira. A dinâmica se organiza da seguinte maneira: normalmente, em média, 12 participantes são organizados em uma sala e divididos em 2 grupos. O recrutador aplica a dinâmica planejada e faz análise dos atributos frente às características requeridas no perfil. Ao final da dinâmica, o recrutador deve fazer perguntas aos candidatos, como, por exemplo, como estão se sentindo? O profissional que aplica a dinâmica precisa ser paciente e compreender que as pessoas são diferentes e têm opiniões diferentes. Durante a dinâmica de grupo, o profissional recrutador convida alguém interessado naquela seleção, tipo chefe imediato ou um colega de trabalho. Isso cria grande comprometimento com a melhor decisão de seleção e a própria adaptação do novo colaborador escolhido. Atenção! Uma dinâmica de grupo bem planejada e elaborada coloca os candidatos em nível de exposição dos seus comportamentos e emoções, muitas vezes até o surgimento dos instintos primitivos. Ao perceber qualquer descontrole emocional do grupo ou de algum participante,
é possível que o organizador e o recrutador encerrem essa atividade e tomem a decisão por continuar ou não. Exemplo de uma dinâmica de grupo. Uma parte do grupo deve se reunir para organizar em 20 minutos uma argumentação e apresentação sobre os benefícios da liberação das drogas. O outro grupo deve se reunir para organizar em 20 minutos a argumentação sobre as contrariedades e os malefícios causados pelo uso das drogas. Então, o organizador deve estimular, informando que o melhor desempenho, na opinião da banca examinadora, poderá ser o candidato escolhido. Mas faça isso com tranquilidade, para não gerar animosidade entre as pessoas. Agora, o organizador realiza a dinâmica em aproximadamente 10 minutos e encerra o trabalho. Cada grupo terá 10 minutos para apresentar suas conclusões, sendo permitido que ocorram interferências de um grupo ou de outro, de colegas de uma maneira geral. O organizador deve fazer perguntas ao grupo sobre como se sentiram, quais as principais reflexões, se concordam de fato com os pontos de vista que defenderam. Após o encerramento, o organizador deve agradecer a participação de todos, informar que aquilo foi apenas uma simulação e que não há conclusão certa ou errada, vencidos ou vencedores para as narrativas apresentadas. Recomendamos que a aplicação da dinâmica de grupo seja realizada por um profissional experiente na condução dessa atividade, preferencialmente com formação nas áreas de psicologia. Muitas vezes a dinâmica de grupo é realizada logo após a etapa de triagem dos candidatos, para em seguida os escolhidos serem encaminhados para a entrevista final. Ou seja, a dinâmica funciona como uma espécie de triagem também dos candidatos. Meus queridos amigos e amigas, agora vocês vão assistir os vídeos públicos no YouTube e registrar o que mais chama a sua atenção. Anote tudo no caderninho de apoio, porque, conforme já temos insistido, é uma forma de internalizar os conhecimentos. São esses 3 vídeos com pessoas que eu admiro muito. Essa última aqui, inclusive, é uma professora aplicando uma dinâmica de grupo numa escola e eu sou fã dessas pessoas que estão aqui, tá? Por isso é que eu as exponho e recomendo. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Faça um bom proveito. E agora vamos falar sobre outras formas de testagem. Uma delas são os encontros vivenciais. Nessa modalidade, os candidatos participam de alguma atividade, como, por exemplo, um passeio a um museu. Nessa oportunidade, a banca de analista pode checar os principais comportamentos e atitudes dos candidatos durante a visita. É muito engraçado, eu já fiz isso e fica muito claro quem são as pessoas mais brincalhonas, mais comunicativas, as mais reservadas, as que falam pouco, né? E muitas vezes a gente está em busca de uma pessoa que fale pouco, né? De uma pessoa que seja de alta concentração. E essa que ganha, o que leva vantagem. Muitos recrutadores preferem caminhadas individuais com os candidatos e vão realizando entrevistas, tirando suas conclusões. Eu também já usei muito isso e, por exemplo, adorava entrevistar tomando um cafezinho na área de alimentação de um shopping, que é coisa extremamente descontraída. E numa dessas vivências eu tenho um caso muito interessante. Eu trabalhava com um executivo e ele me recomendou uma secretária bilíngue que falasse vários idiomas, porque ele tinha necessidade dessa profissional pelos contatos que ele tinha com várias pessoas de diferentes idiomas. E surgiu então uma moça, foi uma indicação, né? Dentro da própria empresa, ela já era funcionária de uma unidade em Manaus e ela estaria interessada em vir para Brasília e eu então fiz a entrevista. E de fato, fiz a entrevista usando uma desses encontros, né? De sair, de conversar no pátio e tal.
e ela realmente falava vários idiomas, era uma pessoa muito agradável. Mas eu fui com ela até o carro, ela estava com o carro no estacionamento e tal. Gente, eu nunca vi um carro tão desorganizado, com sapato em cima dos bancos, com uma desorganização, o carro muito sujo. E eu fiquei com a imagem de que ela era uma pessoa desorganizada. E comentei com o executivo, falei, olha, é isso, a pessoa tem realmente essa facilidade de vários idiomas, ela é uma pessoa muito, assim, fácil de lidar, mas ela é muito desorganizada. E o cara falou, não, eu prefiro uma pessoa mesmo que seja desorganizada. Bom, foi escolhida, começou, todo mundo feliz, e os problemas de organização começaram, principalmente com a organização da agenda. E 3 meses depois o executivo me procurou e disse, Fabiano, estou muito preocupado porque isso vem ocorrendo, vários exemplos, né? E eu já dei feedback e não vai melhorando. Você pode me ajudar? Eu entrei também no circuito, né, como eu era responsável pela área de desenvolvimento, e tentei colocar a pessoa num treinamento voltado para isso, a organização do tempo, organização de agenda, organização do ambiente de trabalho. E deu uma melhorada, mas logo voltou, porque é aquela história que nós estávamos falando do Freud. Coisas passadas, coisas futuras. E, infelizmente, depois de um certo tempo, a moça teve que ser desligada. E foi um negócio muito chato, mas era terrível, eram falhas que colocavam em xeque, inclusive, a credibilidade da empresa. Outras formas de checagem são as referências, né? Você pode buscar contatos com pessoas informadas pelos próprios candidatos ou através das empresas onde ela já trabalhou. Isso é muito eficaz, principalmente para decisões mais delicadas, para funções mais delicadas. A verificação dos candidatos em redes sociais também tem sido muito frequente, análise nas redes sociais dos candidatos, porque muitas vezes nas redes sociais as pessoas se expõem muito, né, com comportamentos e atitudes. Eu estava um dia desse vendo uma moça fazendo esse trabalho e a pessoa que estava sendo verificada sem camisa, sabe, assim, muito passou um comportamento de vulgaridade, né? E aí a pessoa me mostrou, falou, olha aqui, ó, até um bom candidato, mas parece que tem muitos problemas de apresentação, de comportamento, e aí muitas vezes a pessoa é desqualificada no processo. E a parte de antecedentes criminais é um procedimento muito delicado, mas a legislação permite que o contratante possa solicitar certidões retiradas em cartórios, e é muito comum isso em atividades de muita delicadeza, né? Como, por exemplo, segurança de pessoas. Você não pode colocar, por exemplo, uma pessoa cuidando de uma criança se tem passagens com processos criminais. Um aspecto também que eu gostaria de ratificar é o feedback. Nunca deixe de retornar aos candidatos dando feedback sobre o processo e agradecendo pela sua participação. Eu sei que é um pouco trabalhoso, mas é uma forma de respeito aos candidatos e de fortalecer a sua marca perante o público externo. Ou mesmo até quando você está selecionando em nível pessoal. Você dá um bom exemplo, uma boa impressão. Essas coisas, às vezes, as pessoas se enganam em não fazer, mas são extremamente, é comprovado que tem eficácia. Meus amigos e amigas, estamos chegando ao fim da 5ª aula. Tire as suas dúvidas comigo, faça seus comentários, faça os seus registros, mande para mim. Eu adoro manter esse contato com os nossos alunos e quero também sugerir que vocês visitem o meu site www.fmabr.com e conheçam o meu trabalho de ajuda aos empresários na organização dos processos críticos do negócio. É um trabalho muito bacana
e eu gosto que todos conheçam, porque é uma forma da gente gerar negócios também. Grande abraço para todos.